Bom, vamos lá. Essa aqui eu quero trazer um pouco de cultura também pra mesa. Isso aqui tava nos Trending Topics. Vou pedir a atenção de todos, por gentileza. Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar de 2022 nesse domingo, após o comediante que apresentava o prêmio de melhor documentário fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator. Chris Rock disse que mal podia esperar para ver Jada, que tem alopecia, que é uma doença que causa queda de cabelos, estrelar G.I. Jane, que trava a língua, hein? G.I. Jane, que no Brasil foi lançado como Até o Limite da Honra, com a atriz Demi Moore, que raspou o cabelo para dar vida a uma tenente. O acontecido chegou a gerar dúvida entre alguns convidados presentes que no primeiro momento riram e acharam que não tinha nada a ver. E daí, assim, eu não sei se foi combinado, se não foi. O discurso dele depois no Oscar foi algo muito... bom, chorou bastante. Foi o primeiro Oscar, ele tinha sido indicado outras 2 vezes. Uma por A Procura da Felicidade e outro sobre sobre esporte. O Lance talvez se lembre desse filme melhor do que eu. E agora ganha com King Richard, né? Por que eu tô trazendo isso à tona? Novamente vem a questão da liberdade de expressão e se há limites. Daí o Chris Rock disse o que quis e levou literalmente o que não quis. Tem certo e errado nessa história, Rigon? Olha, nada justifica a agressão. Ainda mais quando é por causa de uma piada, né? Não houve não foi um revide, não foi. Só que foi a segunda vez que o Chris Rock fez uma piada envolvendo a mulher do Will Smith, mas de qualquer forma nada justifica. Empanou, não é empanou, mas fala assim, tirou o brilho, digamos assim, do Oscar. Tirou o lustro. É capaz de tirar ele fisicamente, né? Diz que existe lá, a academia está vendo essa possibilidade de tirar o Oscar dele. Porque realmente ninguém lembra do Oscar, vai lembrar do tapa. Eu estava apreciando meu coquetel lá, assistindo o programa, e eu achei que era brincadeira. Eu fui dormir crente que era brincadeira, não esperei chegar até o final da coisa. Aí hoje, quando tomei pé da situação, realmente, olha, o Paul Stanley, eu sigo ele no Twitter, o Paul Stanley é aqui do Kiss, ele ficou, olha, não tem cabimento, uma pessoa agride a outra e no final é aplaudido em pé por uma coisa que ele fez errado. Ele chorou no meio, né? Depois ele se arrependeu do que ele fez. Mas, de qualquer forma, tirou o brilho do Oscar dele. Ninguém vai lembrar que ele recebeu o Oscar por causa do trabalho. Vai lembrar do tapa que ele deu no Chris Rock. Lanza. Todo mundo odeia o Chris, né? Ou seria a questão de um maluco no pedaço? Olha, eu digo até uma opinião... do Arlen Miller, que é um amigo meu lá de São Paulo. Ele disse o seguinte: a piada foi péssima, porém nós devemos defender o direito do comediante fazer a piada e repudiar veementemente a agressão se defendemos a liberdade de expressão. Se realmente defendemos a liberdade de expressão. Por quê? Foi uma clara agressão por liberdade de expressão. Por mais torpe e nojenta que seja a piada, foi uma piada, é uma maneira de você se expressar. O Chris Rock se expressou bem, assim, dentro do humor negro, digamos assim, que é o humor mais pesado. Porém, nada justifica a agressão do Will Smith. Vai lá, o Vidigal, que você tá aí com a cabeça baixa. Pedindo força, senhor, dá-me força. Vamos lá. Primeiro que o humor negro é uma expressão politicamente correta e equivocada. Temos que começar a pensar essas coisas. Daqui uns dias a gente não vai poder mais falar mais nada. Aí você pensa mesmo. Você vai ficar humor negro. Fiscalizando a mesa agora? Eu só tô falando. Falou, se você não gostou, tudo bem, é um direito seu. Eu tô falando que o humor negro é inadequado. Se você não gostou, Traz os papéis, politicamente correto, foi que criou o Bolsonaro. é inadequado. Tá? Só tudo bem. lembrar. Agora, essa questão do humor... Patrulhamento. Ninguém dá a palavra. Não, Deixa, tá com o Vidigal. Não, tá bom. Então tá, eu achei o seguinte: tudo tem limite. Tudo tem limite. Até o humor tem limite. Há dias atrás nós não criticamos um cara que falou de tolerar. Não, vamos lembrar a discussão que a gente fez aqui, tolerar, intolerável. O cara fez piada com um judeu, né? Nós criticamos. Agora, até onde é o limite do humor? Quando você é vítima da piada e você está sendo ali sendo vítima da piada, é que a coisa não tem mais graça. Então, eu não estou justificando a atitude do cara, porque eu não estou nessa vibe.
Eu não estou justificando a atitude do cara. Estou colocando que quando você coloca no lugar da vítima, que está sendo vítima de uma piada, aquilo não tem graça nenhuma para você. A gente está cansado de ver, inclusive no nosso país, pessoas que sofreram bullying e não aguentaram e piraram e saíram por aí matando pessoas em escolas. Ou não, ninguém não recorda disso. Então, o humor tem limite, o humor tem limite. É fato. Se eu não usasse o meu bom senso, eu saía por aí dando tapa num monte de gente. Eu saía por aí dando tapa em gente que é falso moralista. Eu saía por aí dando tapa. Gente que é fascista, que defende o fascismo. Eu sairia por aí dando tapa. Mas eu não faço por isso porque eu tenho bom senso. Eu tento me controlar. Vou passar agora pro professor Itamar. Bem, Victor, no que diz respeito ao conflito aí do Smith, né? Eu não tenho como entrar no mérito, até porque eu não tenho um bom conhecimento do inglês, em especial o que eu ouço, né? Então, porque a frase escrita, às vezes, era diferente daquilo que você se expressa, né? Mas, até para contrapor aí o meu colega, olha, eu não tenho vontade de sair dando pancada em ninguém, não. Inclusive nos meus adversários, aqueles que me caluniam, aqueles que me xingam, não tenho. Tanto que, até hoje, processei pouquíssimas pessoas, porque eu acho assim que o inimigo, aquele que fala contra a gente, às vezes ele ajuda a gente. Né? Ele promove a gente, inclusive. Então, assim, essa vocação fascista eu nunca tive, sabe? Nem quando eu era do Partido Comunista. E olha que eu já fui uma porcariazinha do Partido Comunista, mas nem naquela época eu não tinha vontade de bater em ninguém, sabe? Seja porque eu também sou fraquinho, né? Não sou fortão, mas eu nunca tive essa vontade, e nem de calar o inimigo, sabe? Eu acho assim que é deixar ele falar. Eu acredito sempre na força das palavras que eu possa contrapor a ele. E foi assim que eu enfrentei 28 anos na universidade, contrapondo aos meus inimigos com palavras. Simplesmente assim. Celestino. Vamos aos fatos, né? A esposa do Will Smith, ela tem uma doença rara, né? O lúpus. Uma doença grave. Não é lúpus, é alopecia. Alopecia não é tão rara assim, não. É uma doença autoimune também. Autoimune, E ela declarou, né, em público que já foi traída, que traiu o Will Smith com o melhor amigo do filho dele. Então, assim, o Will Smith já vem de uma depressão, né? E aí ele vai no programa, na entrega do Oscar, e aí o comediante, né, com toda a liberdade de expressão, faz uma comparação, né, que ela rapou o cabelo, né, por causa da doença, teve que... É uma doença autoimune que vai cair nos cabelos. E ele faz uma comparação com um filme, né, e daí não caiu bem, porque o Will Smith já estava... Né, a família na cabeça, e o cara provocou, né, o comediante provocou, apesar da liberdade de expressão que ele tem, mas ele mexeu com a família dele. E o Smith ali, nada justifica a agressão, né, mas o momento que ele vivia, que ele está vivendo agora, eu acho que não cabia naquele momento, né, para milhões de telespectadores, né, e o Chris sabia dos acontecimentos. Então, poderia ter maneirado um pouco, né, não precisava ter usado aqueles termos que ele usou. E eu acho que foi um pouco de falta de respeito com a família e o momento que o Will Smith estava passando. Vai lá, Francês. O senso de humor dos norte-americanos é grosseiro. Em 2016, durante a entrega de um Oscar, o Chris Rock já havia feito uma brincadeira de mau gosto com a esposa do Will Smith, com a Jada, né? E nessa vez, no ensaio no dia anterior, o Will Smith não compareceu. Mas o Chris também não tinha colocado essa provocação no ensaio. Apareceu no dia. Agora, o Will Smith também exagerou, né? Dizer que... E depois eu acho que ele exagerou em ter subido ao palco, xingado por 2, 3 vezes, agredido lá. Ele acabou com o brilho da festa. A pior mancada da festa que teve fora essa foi quando anunciaram o vencedor errado, né? Exato. La La Land e Moonlight, né? Exatamente. Então, agora, o fato de ele ter chorado depois e coisa, ele é ator, meu Deus, ele é ator, ele faz o que quiser, certo? Nada justifica. A academia pode ser que casse
o Oscar dele, mas se não caçar, com certeza ele não será mais convidado e com razão. Ó, eu vou passar rapidinho. Vai ter 30 segundos cada um. Lanza, Rigon e depois o Vidigal. Primeiro, quando eu quis dizer humor negro, eu quis dizer esse humor mais de baixo calão. Eu não sei se seria o termo correto, já que vamos aderir ao politicamente correto, é o termo de humor de baixo calão. Então, não foi com o intuito de racismo nem nada, só pra deixar bem claro, Vitor. Ok, vai lá, Rigon. O francês tem toda a razão, o humor americano é diferente do nosso, né? Lá tem níveis diferentes de humor. E eu me recordo sempre de uma piada de um rapaz que fez um stand-up falando só piadas, falando de Jesus, de Deus, humor pesado. São grosseiros quando falam da família. Terminou o stand-up, um rapaz fortão foi lá tomar... Falou assim, olha, eu sou cristão e não gostei das piadas que você falou. Aí ele respondeu, você é cristão? Então me perdoa. Vai lá, Vidigal, e depois eu vou jogar pro Celestino. Bom, é isso, né? O humor, até no humor, tem limite. E quando a vítima da piada se sente ofendida, é hora de parar. É uma demonstração que não ficou legal. E é isso. E a gente sabe que tem muitas pessoas, até crianças, muitas vezes, que sofrem bullying, assédio e tal. Então, assim, é não se calar. Ok. Né? E a gente, o que nos difere de tomar certas decisões é usar o bom senso. Ok, vai lá, Celestino. O termo negro faz referência à cor e não à raça, né? Hollywood é um antro de milionários frustrados e depressivos. E eu acho que ali mexeu com a família, né, do Will Smith no momento que ele está passando. E nada justifica a violência, mas o comediante já tem histórico, né, de fazer piadinha com a família dos outros.